Depois, quando você tem a segunda fase, quando a segunda geração começa a ir para o Japão, então você já tem um certo registro. A partir de 1985, começa então esse movimento dos descendentes japoneses ao Japão, rumo ao Japão, para trabalhar então nessas atividades não especializadas. Eles chegam no Japão como turistas, e como turistas eles têm 3 meses de visto. Durante esse tempo que eles estão trabalhando na fábrica, eles tentam prolongar o visto, né? E até tentar encontrar uma forma de obter permissão do governo para estar aí trabalhando, né? Nessas fábricas. Óbvio que isso era ilegal, eles faziam, estavam cometendo uma ilegalidade, mas que tinha a conivência também do dono da empresa, né? E até das autoridades governamentais. Porque, enfim, nesse momento eles tinham que estar produzindo, né, para cumprir a demanda, né, de seus produtos. No começo, você sabe que o governo japonês não autorizava imigrante com... Não existia esse visto de trabalho que diz. Então você ia com visto de turismo e era proibido. Mas com o tempo, devido à necessidade deles, eles começaram a permitir. Então você tem esse movimento cada vez mais brasileiros indo para o Japão e até que em 1990 o Japão resolve mudar um pouco a legislação, né? E permitir com que descendentes de segunda e terceira geração, ou seja, descendentes diretos de japoneses, pudessem ter o visto chamado visto de longa permanência. Então ele poderia ficar até 3 anos, e esse visto de longa permanência dá a possibilidade de ele trabalhar durante essa época. Eles também permitiram, as autoridades permitiram que você, como brasileiro, mesmo não sendo descendente, mas casado com descendente, tivesse a possibilidade de estar lá trabalhando também, né? Que seria o que a gente chama de curta permanência. E aí, com o tempo, o que aconteceu? Muitas dessas pessoas que foram indo para lá resolveram não voltar. E começou a ir cada vez mais e mais pessoas. Dentro desses nipo-brasileiros, nós temos muitos universitários, ou cursando uma universidade, ou já terminado o curso universitário, e que, por falta de condições, de oportunidade de trabalho aqui no Brasil, decide ir para o Japão. Quer dizer, isso é uma perda, né, intelectual muito grande para o Brasil. Né? Embora você possa falar, não, mas eles estão mandando dinheiro para o Brasil. Então, as minhas 2 filhas eram estudantes universitários e estiveram uma questão de 2 anos trabalhando no hotel lá, né, numa estação de esqui. Ficaram, acho que, uns 3 meses, né? E uma voltou, a outra acabou ficando porque ela arrumou esse trabalho de modelo, né? Então ficou 1 ano lá trabalhando em revista. Eu resolvi ir para o Japão, foi em 88. Eu tinha acabado de me formar, formei em análise de sistemas, e lá em Curitiba tem um empresário, uma pessoa que acreditou demais na minha carreira, porque eu sempre tive um sonho, o sonho de ser cantor. E eu imaginava que meu sonho era do outro lado do mundo, porque pelos meus olhos puxados dizia-se que eu era japonês, então eu falava, bom, vou tentar a carreira lá. Bom, eu no Brasil trabalhava como freelancer no ano de 91, e eu tinha um grande sonho nessa época, que era levar minha mãe para o Japão, porque ela já estava aqui há 60 anos mais ou menos, nunca tinha retornado ao Japão, né? E eu também nunca tive condições de levar ela até lá. Vinha fazendo uma economiazinha, mas nunca deu certo. Eu achei que ir para o Japão seria uma boa forma de conseguir isso. Então eu imaginei que eu podia ir para lá, trabalhar mais ou menos 1 ano, levar ela para lá, quer dizer, chamar ela, e depois voltar junto com ela e recomeçar a vida. Então eu comecei a procurar emprego, fiz o caminho normal que todo mundo faz, que é procurar agência de empregos.
consegui um empreguinho lá em Nagano. Eu fui ao Japão no final de 1991. Nessa época, eu trabalhava numa assessoria de imprensa, né, de uma empresa japonesa e como jornalista, né? Tinha um salário razoável, eu ganhava cerca de 12 a 14 salários mínimos na época, né, que eu não consigo me lembrar o valor. Era um salário razoável para mim, mas eu pagava a prestação de um apartamento que eu estava comprando pelo BNH e as prestações na época subiam demais, todos os meses. Eu tinha até medo de não conseguir pagar as prestações e perder o apartamento. Então eu tinha um sonho de quitar esse apartamento. E como eu já tinha parentes lá no Japão, tinha amigos, tinha 2 irmãos também trabalhando, e eles me incentivaram bastante a ir ao Japão também. E aí eu decidi. Foi meio difícil de largar minha profissão, meu trabalho, tudo que eu gostava daqui. Naquela época, era 1990, né? Então muitos brasileiros iam para lá, né? Então, inclusive amigos meus, aí eu decidi, eu falei, vou fazer como experiência, eu vou pro Japão, passar uma temporada, né? E foi o que eu fiz, quer dizer, tirei o passaporte, né? E lá eu fiz um contrato com uma empresa, empresa de autopeças, né? E quer dizer, eu trabalhava, tive sorte, trabalhava com pessoas, eram todos estudantes universitários, né? Então, para eles, na verdade, era uma grande curiosidade, né? Na cidade onde eu fiquei, primeiro foi em Kyoto, né? Então, naquela fábrica não tinham tido ainda muitos brasileiros, né? Quer dizer, eu teve o pessoal que foi junto comigo, né? Então, nós fomos um grupo de, acho que, se eu não me engano, 10 rapazes, né? E, quer dizer, isso foi bom, porque eles ajudaram também. Eu, como também não falava muito japonês, então, na verdade, tinha um pessoalzinho que falava a língua fluente, então, onde que a gente se apoiou, né? O movimento Decaseg começou a partir de 90, oficialmente. Ele trouxe modificações muito grandes, tanto no Brasil quanto no Japão. Eu acho que a história dos 2 países, a partir daí, modificou. Porque os japoneses tiveram que passar a conviver o tempo todo com uma cultura muito diferente que a dos brasileiros. Os japoneses, eles se assustavam muito, porque a concepção dos japoneses para o Brasil, principalmente quando eu cheguei lá em 88, como se falava-se muito de brasileiros, eles achavam que o Brasil, o que eles só pensam de Brasil é que Brasil é carnaval, é Amazônia e futebol. Então, eles perguntavam para a gente aqui onde eu morava, tinha leão andando na rua, se não tinha medo de cobra, né, e todas essas coisas. E eles nunca imaginavam que aqui do outro lado do mundo tem a maior colônia Nikkei fora do Japão, é no Brasil. Então eles não imaginavam que nós, descendentes, talvez carregamos muito mais tradições do Japão do que eles mesmos lá. Inicialmente, o preconceito, a discriminação em relação ao Decaseg foi muito grande. Muito, muito mesmo. Porque você imagine que esse filho de imigrante que está retornando como um trabalhador não especializado, né, para o japonês, o que é? Ele é filho de um sujeito que saiu do Japão, né, disposto a vencer do outro lado do mundo, não venceu, e o filho dele está retornando agora para o Japão para trabalhar como qualquer outro, né? Ou seja, para trabalhar num serviço que o japonês chama de sujo, perigoso e pesado.